Essa maravilhosa graça de estarmos na casa dele e podermos aprendermos um pouquinho mais dele. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 10. 2 Coríntios 12, do 1 ao 10. A palavra do Senhor nos diz assim. Só para reforçar, irmãos, a minha versão é NVT, mas tem o mesmíssimo significado da Bíblia de vocês, tá bom? 2 Coríntios 12, a palavra do Senhor nos diz assim, do 1 ao 10. É necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheci um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Forte. Versículo 6. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito, além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, ou em algumas versões, esbofetear, e impedir qualquer arrogância. Versículo 8. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse. Em quantas ocasiões, irmãos? 3. Não foi uma nem duas. Foram 3 vezes. Mas ele, o Senhor dizendo a Paulo, a minha graça é tudo que você precisa. Mas em outras versões, como a NAA, a minha graça te basta. Meu poder opera melhor na fraqueza. Isso Deus falando para Paulo. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere em meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Oremos. Amantíssimo eterno Deus, por favor, Senhor, nos ajuda, Pai, a falar aquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós nessa noite, Pai. Que eu apenas seja um instrumento, Deus. Que eu diminua, Pai, mas que o Senhor cresça na vida de cada um aqui presente, na vida de cada um que está nos assistindo, Senhor. Por favor, Deus, captura nossa atenção para que saiamos daqui crentes melhores. Essa é a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa mensagem, eu escolhi o seguinte: Deus transforma nossas batalhas
em demonstrações do seu poder. Deus transforma nossas batalhas em demonstrações do poder dele. A grande ideia, irmãos, que eu tirei dessa passagem é o seguinte: Deus opera de forma mais gloriosa e poderosa, não na nossa autossuficiência, mas na nossa fraqueza e total dependência dele. Porque a sua graça é sempre suficiente. Porque a sua graça é sempre suficiente para a minha vida e para a sua vida. Meus irmãos, a passagem que acabamos de ler vai nos apresentar um dos maiores paradoxos da vida cristã, especialmente na vida de um apóstolo tão querido, tão amado como foi Paulo. De um lado temos um homem que foi agraciado com revelações celestiais indescritíveis, indizíveis, visões que pouco mortais sequer ousariam sonhar. Ele foi levado ao terceiro céu, aí ao próprio paraíso, e ouviu coisas que não são ilícitas falar ao homem. E isso por si só já seria um grande motivo de uma glória extraordinária, para um destaque sem comparação, irmãos. Enquanto eu estava lendo aqui agora essa passagem, me veio a passagem da irmã Edna. Talvez, a gente não pode afirmar, mas quem sabe tudo que Paulo viu aqui e ouviu, ela já esteja ouvindo, vendo e presenciando. Deus faz umas coisas, né, irmãos? Só Ele explica, irmãos. Só o Senhor. Voltando, irmãos, aqui, de qualquer forma, o que nós vemos aqui? Nós vemos um homem com um espinho na carne. O ANA vai traduzir, como eu acabei de falar, o mensageiro de Satanás para o esbofetear. Homem como o apóstolo Paulo, Deus permitiu que o Satanás o esbofeteasse. Imagina que pode acontecer comigo e com você. Que grande contraste, irmãos, essa passagem nos mostra. É como se Deus, em sua infinita sabedoria, houvesse colocado uma pedra de tropeço no caminho da vaidade humana, no caminho da autoexaltação. E é sobre essa tensão aparente, contradição, que nós queremos que nossa mente, que eu quero que nossa mente, nosso coração se debruce, se converta para essa linha de pensamento. Paulo era um homem gigantesco na fé. Tanto que, eu creio que a maioria talvez saiba, mas quem não sabe, Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. Paulo vai escrever nada mais, nada menos do que 13 cartas. 13 cartas. Tamanha era a comunhão dele para com o Senhor. Porque a gente sabe, irmãos, que ele pode ter escrito, mas foi o Espírito Santo do Senhor quem soprou lá para ele, né? Quem inspirou ele. E é justamente nessa nossa fraqueza, irmãos, que a glória de Deus se manifesta de uma forma ainda mais brilhante. Ainda mais brilhante. E para compreendermos a profundidade dessa passagem, a princípio, é preciso que nós entendamos esse contexto de 2 Coríntios. Paulo vai escrever essa carta para a igreja para defender o seu apostolado, porque ali ele estava sendo humilhado, caluniado por homens que se diziam conhecedores da fé, conhecedores da palavra. Então Paulo vai escrever essa carta. E a maioria daqueles homens ali estavam ali até mesmo para acusar a fraqueza de Paulo. Mas não sabiam quem é que estava com Paulo. Não sabiam que o próprio Senhor estava apoiando Paulo em tudo que ele fazia. Eles se gabavam, aqueles homens, se gabavam porque eles tinham credenciais, porque eram judeus renomados, como eles se autodeclaravam, né? Pessoas de sucesso. Mas nem sempre as pessoas de sucesso vão ter aquilo que o Senhor quer que nós tenhamos, que é o contrário, que é a humildade, que é a simplicidade em Cristo. Paulo, então, é forçado a se gabar,
não de si mesmo no sentido carnal, mas daquilo que Deus fez por meio dele, e contrariamente das suas próprias fraquezas. Ele começa o capítulo 12 descrevendo essas experiências sobrenaturais, revelações que são plenamente extraordinárias e que certamente o colocavam a um patamar altíssimo, espiritualmente falando. Então, Paulo vai relatar essas experiências, não para se vangloriar, mas para mostrar que se ele quisesse se gabar de algo, teria motivo de sobra. Porém, ele não faz. Pelo contrário, ele escolhe se gloriar nas suas fraquezas. Que lição tremenda, irmãos. Paulo vai trazer para mim e para você nesta noite. Dá um clique, irmão Iago. Eu dividi em duas passagens, irmãos, em duas partes essa passagem. A primeira delas, os versículos 1 até o versículo 5, que nos diz assim: sempre haverá propósito no sofrimento. Você está sofrendo? Eu estou sofrendo? Tem propósito, irmão. Tem propósito, minha irmã. Tem propósito, jovem. Tem propósito você mais experiente. Nada, absolutamente nada que acontece na minha e na sua vida é por acaso. Eu queria pedir ao irmão Alexandre que pegasse um copo d'água para mim, por favor. É natural, tá, irmão? Por gentileza. E é nesse contexto, irmãos, de defesa, que Paulo vai falar de forma quase que irônica, que ele vai começar esse capítulo dizendo: é necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. E é interessante que o versículo 1 ele vai falar que eu recebi do Senhor. Mas logo em seguida ele vai falar: conheço um homem em Cristo. Ou seja, ele está falando dele mesmo. A maioria dos comentaristas, dos estudiosos, dos teólogos, vão relatar que Paulo está falando de si mesmo. Mas para não se gabar, ele vai falar que é a respeito de uma outra pessoa. Obrigado, meu irmão. Ele vai falar que é de uma outra pessoa e não dele mesmo. Então aqui a gente percebe uma relutância de Paulo. Ele não quer se gabar, mas é forçado a isso para defender o evangelho de Cristo. O evangelho que ele aprendeu do próprio Senhor. O evangelho puro, perfeito, porém simples. Porém simples. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos perguntamos: por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou passando por essa aflição? Por que eu estou passando por essa luta, por esse vale? Como eu já contei aqui, vou contar uma vez e vou contar novamente. Em 2015, eu estava até fazendo ali o curso de teologia, ainda era na antiga Casa Ibacem. Eu comprei uma moto, indo para o trabalho, sofri um acidente de moto. E ali, naquele hospital, Deus falou comigo: ou você vende essa moto, ou você vai perder sua vida. O que eu fiz? Reformei a moto toda e vendi no dia seguinte. Eu não quero mais moto para mim, irmãos. Até cheguei a pensar em comprar essa elétrica que está na moda agora, né, que é mais barata, mas eu falei: não, ainda não. Deus não quer que eu tenha moto. Deixa eu ficar com o carrinho que está bom. Não quero, irmãos, mais moto. E, num certo momento, eu me perguntei: por que eu sofri esse acidente? Na realidade, um carro me fechou, né? E eu caí no chão ali na Rio Santos, no Camorim Grande. Então, muitas das vezes, isso acontece com a gente. A gente está passando por uma dificuldade, por uma experiência, muitas das vezes, terrível. A gente se pergunta: Senhor, por quê? Por quê? E muitas das vezes a gente tem que apenas aceitar. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita, obrigado, e agradável. Amém, irmãos? É sempre agradável. Sempre. Sempre. E Deus, em sua infinita sabedoria, nos lembra que Ele tem um plano, mesmo em nosso sofrimento.
O sofrimento, irmãos, não é um sinal de que Deus nos abandonou, de forma nenhuma. Mas muitas vezes é um instrumento nas mãos dele para me moldar e para te moldar, para nos moldar, nos santificar e nos manter totalmente dependentes dele. Sejamos sinceros, qual é o momento que você mais ora? Quando você está na bênção? Quando você está ali na praia do dentista, na Ilha Grande, no Abraão, para quem gosta de praia, né? Comendo um camarão, uma lula. Ou o momento que você mais louva ao Senhor, mais busca Ele, é aquele momento que está passando pela prova. Irmãos, não tem a menor dúvida, eu agradeço sempre o Senhor por tudo, claro, mas o momento que a gente mais busca é aquele momento que a gente vê que a gente não é nada, se não for Ele na nossa vida. A gente não é nada. Muitos de nós já passamos por uma dificuldade, talvez até de pensarmos que fôssemos perder nossas vidas. Muitos de nós. E é aquele momento em que a gente mais busca. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, me perdoa. Senhor, tira essa doença de mim. Senhor, afasta essa pessoa de mim. É ou não é, irmãos? Infelizmente é. E é por isso que Ele permite. Quando Ele quer ter mais intimidade comigo e contigo, Ele permite essas coisas. Ele permite. Para que vivamos em total dependência dEle. Dos versículos 2 a 4, irmãos, a gente vai ver que Paulo está nos introduzindo uma experiência que para muitos seria o ápice de um currículo espiritual. Ele vai dizer: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, olha o tempo que foi isso, há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso. Olha isso, irmãos. Olha que forte. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisa que a nenhum homem é permitido relatar. Irmãos, eu vou fazer um comentário aqui que é de mim, tá? Não ouvi de nenhum comentarista. Mas segundo os neurologistas, os especialistas em cérebro, em pensamento, em neurônios e dessa linha toda, se não me falha a memória, o homem só é capaz de usar o seu cérebro em torno de 11%, 15% mais ou menos, no máximo. Mas por que Deus, sendo um Deus perfeito, Ele faria com que nós tivéssemos um cérebro que só pudesse ser utilizado 15%? E os outros 85%? O pouquinho que eu entendo, irmãos, de metabolismo, de corpo humano, né, de farmacologia, até porque eu já fui representante de laboratório, a gente estudava muito isso. Todos os nossos órgãos são usados 100%. Nosso coração, nosso intestino, nosso rim, nosso fígado, nosso pâncreas, nossas mãos, nossos braços, nossos olhos, nossos ouvidos. É claro que a gente vai ficando mais experiente, vai perdendo algumas coisas, né? Usa um óculos, usa um aparelho para ouvir. Mas é interessante, irmãos, e os outros 85% do nosso cérebro? Eu, o irmão André Bernardo, eu entendo para que um dia nós sejamos capazes de entender isso que Paulo está relatando aqui. Eu acredito nessa forma, eu penso nessa forma, irmãos. Deus não seria um Deus tão perfeito a ponto de fazer um dos principais órgãos do ser humano, meu e seu, a ser usado apenas 15%, irmãos. É muito pouco. É muito pouquinho. Por isso eu acredito nessa tese de que um dia Ele permitirá com que nós usemos 100% do nosso cérebro para a honra e para a glória dEle, em total dependência dEle, e jamais nossa. Jamais nossa. Quem é esse homem em Cristo? Praticamente todos os comentaristas vão concordar que é o próprio Paulo.
E por que ele fala na terceira pessoa, irmãos? Por humildade. Paulo era um homem humilde, irmãos. Não é à toa que ele escreveu 13 cartas no Novo Testamento. O Senhor jamais escolheria uma pessoa para escrever 13 cartas se essa pessoa não fosse humilde. Não escolheria de forma nenhuma. Paulo não queria dar a entender que essa experiência era motivo de glória para si mesmo, mas para Deus, para o Senhor. E pensemos juntos. Há 14 anos, irmãos, ele vai relatar que ele teve essa visão. Então, isso muito provavelmente, essa experiência que ele teve, foi logo no início do seu ministério. Provavelmente antes dele escrever até mesmo a primeira carta de Coríntios. Por que ele esperou tanto tempo para contar isso? Algumas perguntas que ficam na nossa cabeça, né? Ele teve uma visão maravilhosíssima, mas ele espera um certo tempo. Muito provavelmente porque ele não via isso como um troféu. Muito provavelmente ele não via isso como algo para ele se gloriar. Porque para Paulo, irmãos, as revelações e visões que Deus lhe deu não era para a sua glória, na sua própria exaltação, mas para capacitá-lo para a pregação do Evangelho e edificar a igreja do Senhor. Ele tinha essa plena convicção. Não era para crescimento próprio dele. Assim como um pouquinho de inteligência, um pouquinho de conhecimento que o Senhor me dá e que o Senhor te dá, irmãos, não é para a nossa própria glória. Nesse ponto nos espelhamos em Paulo. É para glorificarmos e espalharmos o Evangelho de Cristo, para a glória de Cristo, e não minha, não sua. Eu confesso aos irmãos que tem horas que passa pela minha cabeça, né? Será que realmente eu devo ser um dos líderes da Ibacem? Será que realmente eu mereço estar ali, naquela igreja? Porque às vezes a gente é tão falho, né, irmãos? Às vezes a gente erra tanto, mas graças ao Senhor, Ele tem feito com que eu erre cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Para a glória dEle. E ai de mim que não ouça os mandamentos dEle. Ai de você, ai de nós que não obedeçamos os mandamentos dEle. E por isso a gente deve ser humilde e se entregar à obra do Senhor. A obra dEle. Que privilégio, irmãos, que Paulo teve. Imaginar essa presença, estar na presença de Deus, ouvir coisas que a linguagem humana não pode captar, não pode entender, verdades tão profundas que nos é vedado sequer tentar descrevê-las. Muitos de nós talvez gostaríamos de ter uma experiência assim, de ver o que Paulo viu e ouvir o que Paulo ouviu. Pelo menos por enquanto, não é possível. Talvez para aqueles que se foram, para a irmã Edna, para o irmão Hélio, quem sabe. Mas para a gente, por enquanto, ainda não, irmãos. Mas um dia a gente vai ver. Seja de uma forma ou de outra. A gente vai ver, amém? Ninguém fala amém? Um dia a gente vai ver, irmãos. No versículo 5, irmãos, a gente vai observar que, depois de descrever uma experiência que faria qualquer um se gabar, Paulo declara: da experiência desse homem eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Olha a tamanha humildade desse homem, irmãos. A minha única razão de orgulho é a minha fraqueza. É a minha fraqueza. Depois de ter levado ao terceiro céu, ter uma visão direta da glória de Deus, Paulo diz que não se orgulha disso. Sua razão de orgulho não está em suas experiências sobrenaturais, em seus efeitos, em sua eloquência, e nem mesmo em seu status de apóstolo. Não, irmãos. Ele se orgulha de suas fraquezas. Esse é o exemplo que eu e você devemos observar, irmãos. Me veio agora aqui à mente. Se nós fizermos um contraste entre Paulo e Salomão. Olha quem Salomão foi.
um dos reis mais sábios, se não mais sábio de todos os tempos, um dos mais ricos, mais prósperos de todos os tempos. Aquele que teve mais de 1000 mulheres. Mas no final da vida de Salomão, o que ele fala? Tudo foi vaidade. Tudo foi vaidade. E aqui a gente vê um contraste maravilhoso com Paulo. Porque Paulo, a gente vai saber que mais tarde vai morrer por causa do Evangelho de Cristo. E era um homem que tinha tudo para se gabar, porque quando ele era Saulo, ele tinha tudo. Tinha tudo. Mas isso não fez com que ele se soberbecesse. Pelo contrário. Porque é justamente nas fraquezas de Paulo que o poder e a glória de Cristo se manifestam. É nas suas limitações, nas suas dores, nas suas perseguições, nas suas dificuldades, meu irmão e minha irmã. Nas minhas dificuldades é que a suficiência de Deus se torna visível. O orgulho é um dos pecados mais sutis e perigosos, podendo até mesmo se infiltrar, olha que interessante, em nossas experiências espirituais mais profundas. Porque o orgulho está o tempo todo na nossa frente. Doido para que permitamos com que ele entre no nosso coração e faça um estrago terrível. As revelações extraordinárias de Paulo poderiam facilmente levá-lo a uma exaltação própria, a pensar-se ser superior do que os outros. Mas Deus, em sua graça, providencia o quê? O antídoto. Que antídoto é esse? É o espinho na carne. Você tem algum espinho na carne, irmão? Responda para você mesmo. Você tem um espinho na carne? Eu tenho. Esse sofrimento que Paulo estava tendo era constante. Constante. Tanto que ele pede que Deus o afaste, retire esse espinho dele por quantas vezes? 3 vezes. Não foi uma, não foi 2, mas foi 3 vezes. Eu acredito que ele ia pedir mais, mas acho que ele se conscientizou, né? Não, acho que já chega. Já pedi 2 vezes, o Senhor não, 3 vezes o Senhor não me ouviu, então deixa o espinho aqui. Deixa o espinho aqui. É interessante, irmãos, a gente observar que esse espinho, esse sofrimento mantinha Paulo ancorado na realidade da sua própria fragilidade e na necessidade do Senhor. Na necessidade do Senhor. O Senhor Jesus deve ser sempre a nossa necessidade. Sempre. Haja o que houver, irmãos, Cristo tem que ser sempre a nossa necessidade. Segunda parte, dando mais um clique, irmão Iago. Até já clicou ali. A segunda parte, irmãos, eu dei o título de O Poder de Deus se manifesta na fraqueza. Versículos 6 a 10. A segunda verdade poderosa que vemos aqui é o poder de Deus que se manifesta na nossa fraqueza. Paulo, por 3 vezes, roga ao Senhor que afaste o espinho. Ele ora, ele clama, ele busca alívio. E qual a resposta de Deus? Não é um alívio imediato, mas uma declaração vinda direto do trono de Deus. A minha graça te basta. Na minha versão, né, na NVT está assim. A minha graça é tudo que você precisa, Paulo. Meu irmão, minha irmã, a graça do Senhor é tudo que você precisa. É tudo que eu preciso. A graça de Deus é tudo que eu e você precisamos. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Esta é uma das frases mais impactantes, irmãos, e transformadora de toda a Escritura. O comentarista Charles Spurgeon vai dizer que muitas das vezes
ele enfatiza essa verdade, porque ele vinha ao espinho como um lembrete constante da fraqueza humana e da necessidade da graça divina. Para Spurgeon, o mais importante não era identificar o espinho de Paulo, mas sim reconhecer que cada um de nós tem seus próprios espinhos. Sejam doenças, tentações, dificuldades, perseguições, e que Deus usa essas fraquezas para aperfeiçoar o seu poder em nós. Em nós. A lógica humana, meus irmãos, diz que somos fortes quando nós temos uma saúde o quê? Perfeita. Uma saúde perfeita. Quando somos bem-sucedidos. Não é como o mundo prega? Alguns coaches falam, e até mesmo algumas chamadas igrejas, né? Não, vem para cá que você vai receber sua bênção, vem para cá que você vai receber seu carro novo, sua casa nova. Um dia você vai trazer aqui a chave da sua casa nova para a gente orar. Um dia você vai trazer aqui a chave do seu carro novo para a gente orar. Mas, irmãos, tudo isso é material. Tudo isso fica aí. Sua aliança, não sei quantos quilates, seu relógio de não sei quantos R$1.000. Fica tudo aí, irmãos. Como diz o ditado, desculpa aqui o ditado baixo, mas dinheiro, caixão não tem? Gaveta. Não tem, irmãos. Fica tudo aí. E muitas das vezes causa o quê? Mortes, sofrimentos. Como a notícia que teve recentemente, né? A filha recebeu a herança do pai, gastou tudo, não satisfeita, pediu à mãe, a mãe não quis dar. E o que ela fez? Assassinou a mãe. Irmãos, tomemos cuidado com aquilo que o mundo diz que nós devemos ser ou ter para que nós sejamos alguém. Tomemos muito cuidado. Porém, irmãos, a lógica de Deus é totalmente invertida, é totalmente contrária. É na nossa fraqueza que, quando chegamos ao fim dos nossos próprios recursos, quando percebemos que não podemos mais viver por nós mesmos, é aí que o poder sobrenatural do Senhor Jesus se manifesta em nós. Pensemos em Moisés, irmãos. Moisés era o quê? Era um homem hesitante e gago, e foi usado para libertar toda uma nação. Gideão teve um exército reduzido a apenas 300 homens, e derrotou milhares de inimigos. Com as forças deles? Daqueles 300? Talvez se eles tivessem levado aqueles milhares, com certeza que eles iriam falar? Foi pelas nossas forças. Mas Deus fala, não, só vai 300. Porque eu que vou derrotar esses seus inimigos. Eu que vou derrotar esses seus inimigos. Eu que vou derrotar esses inimigos. Pensemos em Davi, um pastor de ovelhas enfrentando o gigante Golias. Em todos os exemplos, irmãos, a fraqueza humana foi o palco para a demonstração gloriosa do poder de Deus na vida desses homens, assim como também na vida de Paulo. E é com certeza também assim na minha e na sua vida. Quando você se sente fraco, incomodado, incapaz, inútil, saiba que é exatamente nesse ponto, irmãos, que é o que você está mais apto a experimentar o poder de Cristo na sua vida. Exatamente nesse ponto. Nossas fraquezas não são um impedimento para servir a Deus. Olha que interessante. Mas muitas das vezes, a própria porta pela qual Ele, o Senhor, escolhe agir. Ele não busca os perfeitos, os autossuficientes, mas os quebrantados de coração e totalmente dependentes dEle. Dependentes dEle. Essa passagem, irmãos, nos revela que a graça de Deus sempre nos é
suficiente. Não é na nossa força que nos sustenta, não é na nossa capacidade, não é no nosso conhecimento, nossa inteligência, nosso emprego, nossa formação. Não. É na graça abundante e soberana do Senhor nas nossas vidas. A graça de Deus é a sua bondade imerecida, o seu favor não conquistado por nós. E é o seu amor que nos alcança e nos capacita a suportar o insuportável, a preservar o impossível. N.T. White vai dizer que a resposta de Deus salienta que mesmo os ataques do inimigo, ou seja, o mensageiro de Satanás, são, em última análise, subjugados pela soberania de Deus e servem ao seu propósito de manifestar a graça dele na minha e na sua vida. A graça de Deus não significa, irmãos, a ausência de sofrimento, mas a presença de Deus em meio ao sofrimento. A graça não remove o espinho, mas nos capacita a viver e servir apesar do espinho. Apesar do espinho. A graça de Deus nos dá a paz que excede todo entendimento, a alegria em meio à tribulação e a esperança que não se abala. Isso, irmãos, é o que nos basta. Isso é o que eu e você precisamos, a graça do Senhor. E qual é, irmãos, a resposta de Paulo para Deus? Paulo vai dizer: por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições, aflições que sofro por causa de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que inversão de valores, né, irmão? A gente vê aqui, né? Que belíssimo exemplo de inversão de valores. Onde o mundo busca a glória na força, Paulo encontra a glória na fraqueza. Onde o mundo foge da dor, Paulo se alegra nela, porque ela o leva a uma dependência mais profunda de Cristo e permite que o poder dele repouse sobre a vida de Paulo. E é isso, meus irmãos, que eu e você devemos fazer, permitir que o poder do Senhor, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por causa do meu, do seu pecado, se repouse sobre a minha vida e sobre a sua vida. Essa é a essência, meus irmãos, da vida cristã reformada e bíblica. Não é sobre o que nós podemos fazer por Deus, mas sobre o que Deus fez e continua a fazer por nós, por meio da sua maravilhosa graça sobre nós, sobre as nossas vidas. Não é sobre nossa performance, mas sobre a perfeição de Cristo. Não é sobre nossa autossuficiência, mas sobre nossa total e jubilosa dependência do Senhor. Sobre a dependência, nossa dependência no Senhor. E aí, irmãos, eu fui tentar entender um pouquinho, responder a pergunta, como diz o pastor, de $1 milhão. Mas, afinal de contas, o que é o tal espinho na carne de Paulo? Por séculos, irmãos, alguns estudiosos, alguns teólogos têm debatido a natureza desse espinho. Seria uma doença física crônica, talvez uma doença grave nos olhos do apóstolo, como alguns sugerem, se baseando lá em Gálatas? Seria uma enxaqueca severa, uma epilepsia ou alguma outra condição debilitante que acompanhava o apóstolo? Ou como alguns outros dizem, seria uma tentação persistente, uma luta contínua contra algum pecado específico que Paulo sentia que o assediava? Ou ainda, e essa é a interpretação que ganha força como estudiosos, um dos estudiosos, N.T. White, que vai dizer que o espinho seria a constante e feroz oposição e perseguição que Paulo enfrentava no seu ministério? E lembremos que Paulo foi açoitado, apedrejado, naufragou, foi preso, traído. E tudo isso ele fez por causa de Cristo, por causa do Evangelho do Senhor Jesus.
os mensageiros de Satanás que ele cita aqui poderiam ser justamente os falsos apóstolos, ou os componentes que constantemente atacavam e tentavam desqualificá-lo. Muitas das vezes fizeram isso. O teólogo F.F. Bruce vai dizer sobre as epístolas paulinas, destacando que, embora a natureza exata do espinho seja desconhecida, a ênfase, presta atenção, irmãos, a ênfase de Paulo está na finalidade divina desse sofrimento. O espinho era uma ferramenta nas mãos do Senhor, não para destruir Paulo, mas para humilhá-lo e protegê-lo do orgulho espiritual que o próprio Senhor Jesus estava dando a ele. A verdade, meus irmãos, é que a Bíblia não nos dá uma resposta exata. A Bíblia não nos dá uma resposta definitiva. Se era uma doença, se era uma tentação. Então, irmãos, eu creio que essa ausência da especificidade daquele espinho era e é proposital da parte de Deus. Por quê? Porque essa ambiguidade permite que a mensagem do espinho na carne ressoe como experiências de cada um de nós. Por isso que eu perguntei anteriormente, você tem espinho na carne? O meu espinho, irmãos, é diferente do seu espinho, que é diferente do espinho do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha. Cada um tem o seu espinho na carne, cada um de nós sabemos qual é o nosso espinho na carne. Amém, irmãos? Seja ele uma doença crônica, uma luta financeira persistente, um relacionamento difícil, uma tentação que nos insiste em nos assediar, uma dor emocional profunda, ou até mesmo uma constante crítica e incompreensão por parte dos outros. Cada um tem o seu espinho. O que importa, meu irmão e minha irmã, não é a natureza exata do espinho de Paulo, mas a resposta que Deus dá a ele. E a resposta que Deus dá para o Senhor. Qual é a resposta que você está dando para o Senhor? Qual é a resposta que eu estou dando para o Senhor por causa dos nossos espinhos? Portanto, meus irmãos, se você hoje tem o seu próprio espinho na carne, seja qual for ele, jamais desanime. Não pense que Deus o esqueceu ou que você não é digno, pelo contrário, lembre-se das palavras de Paulo e da resposta do Senhor. A propósito, no seu sofrimento, Deus está operando em você, moldando o seu caráter, humilhando o seu orgulho e levando a uma dependência maior dele. O poder de Deus se manifesta em sua fraqueza. Não confie nas suas próprias forças, mas entregue suas fraquezas ao Senhor. É quando você está fraco que Ele é mais forte em você. Amém? Creia nisso, meu irmão e minha irmã. A graça de Deus, irmãos, nos é suficiente. Não importa a profundidade do seu vale, a largura do seu rio de lágrimas, ou a altura da sua montanha de dificuldades. A graça de Deus é muito maior. É muito superior a tudo isso que você está passando. É muito maior. É mais do que o suficiente para sustentá-lo, para sustentá-la, para capacitar-lhe, dar-lhe vitória no momento de Deus, não no nosso momento. Que possamos, irmãos, como Paulo, aprender a nos gloriar em nossas fraquezas. Não por masoquismo, não porque a gente tem prazer no sofrimento, não. Mas porque elas nos conduzem à plenitude do poder e da graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que possamos entender que a verdadeira força não reside na ausência de problemas, mas na presença de Cristo em meio aos problemas. Que ao nos sentirmos fracos, possamos olhar para o alto e declarar com fé: quando sou fraco, é então que sou forte. Pois é na cruz de Cristo que a maior fraqueza humana, a morte de um homem, se tornou a maior demonstração do poder e da graça de Deus,
trazendo vida e salvação para todos que neles creem. A morte de um homem se tornou a maior demonstração do poder e da graça de Deus, trazendo vida e salvação para todos que nele creem. Aleluias. Algumas aplicações, irmãos, para que saiamos daqui com essa palavra gravada na nossa mente, no nosso coração. Muitos de nós vivemos em busca constante pela busca constante pela perfeição. Queremos ser os melhores em tudo, em várias áreas da nossa vida. Essa busca incessante pela perfeição nos leva à exaustão. E pior, nos impede de experimentar a verdadeira força que Deus nos oferece. A lição de Paulo é clara. Deus não precisa da sua perfeição para operar. Ele usa a sua perfeição, no caso minha e sua, Ele usa a nossa imperfeição. Identifique seu espinho. Pense por um momento. Qual é a sua maior fraqueza hoje? Pergunte para si mesmo. Aquela área da sua vida onde você se sente mais vulnerável, inadequado, ou que te causa dor e frustração constante. Pare de esconder ou de lutar sozinho. Muitas das vezes tentamos esconder nossas fraquezas ou superá-las com nossas próprias forças. Mas a mensagem de 2 Coríntios 12 nos convida a fazer o oposto. Reconhecer e até mesmo gloriar-nos nas nossas fraquezas. Não por orgulho da fraqueza, mas porque elas abrem a porta para o poder de Cristo entrar na minha e na sua vida. Entregue seu espinho a Deus. Assim como Paulo orou para que o espinho fosse removido, você pode orar. Mas esteja aberto à resposta do Senhor. A minha graça te basta. Peça a Deus para que o poder dele se aperfeiçoe na sua fraqueza e não apesar dela. Ao invés de você tentar ser perfeito, seja totalmente dependente do Senhor Jesus. Segunda aplicação, irmão Iago. Vivemos em um mundo que prega a autossuficiência e a meritocracia. Quando a vida aperta, quando o sofrimento chega, a tendência natural é nos desesperarmos, acharmos que não vamos conseguir ou questionarmos a presença de Deus. Mas a graça dele nos basta. A resposta de Deus a Paulo foi categórica e libertadora. A minha graça te basta. Essa é a maior promessa para aqueles que estão sofrendo. A graça de Deus não é apenas o favor merecido que nos salvou, mas também a força constante que nos sustenta dia após dia. Dia após dia. Confie na promessa da graça suficiente, meu irmão e minha irmã. Quando você estiver em meio a uma tempestade, a primeira voz que você precisa ouvir não é a do desespero ou da dúvida, mas a voz de Deus dizendo: a minha graça te basta. Repita essa verdade, meu irmão e minha irmã, para você mesmo, dia após dia. Mude sua perspectiva sobre o sofrimento. Paulo se regozijava nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades e perseguições. Mas por quê? Porque ele sabia que nessas situações o poder de Cristo repousaria sobre a vida dele. Você não precisa amar o sofrimento, irmãos, mas pode aprender a ver nele uma oportunidade de experimentar a presença e o poder de Deus de uma forma que você jamais experimentaria na bonança. Jamais. Descanse só em Jesus Cristo, não nas suas circunstâncias. Não baseie sua paz ou alegria na ausência de problemas, mas na presença de Cristo. A graça de Deus nos permite ter paz em meio à tempestade, não apenas depois dela. Isso significa que mesmo com um espinho presente, você pode encontrar descanso e força em quem Deus é e no que Ele nos promete. Que verdadeiramente, irmãos, o espinho na carne de Paulo e a suficiência da graça de Deus nos inspirem a viver vidas de maior dependência e maior glória ao Senhor.
Pois é quando somos fracos, é que então verdadeiramente somos fortes em Cristo Jesus. Que desafios você está enfrentando hoje? E como você pode ver a graça e o poder de Deus se manifestando nesses desafios? Que o Espírito Santo de Deus grave essas palavras em nossos corações. Amém, irmãos? Que nós reflitamos nessa palavra. Quero convidá-lo a fechar seus olhos, abaixar sua cabeça, para orarmos e encerrarmos o culto de hoje. Ó Deus, a Tua palavra foi dita, a Tua palavra foi falada, Deus. Não a minha, hipótese nenhuma, Deus, mas a Tua palavra, Senhor. Assim como a palavra gravou marcas profundas no meu coração, Deus. Fazer com que essa palavra fique gravada no coração dos irmãos, Deus. Fazer com que, apesar de todas as lutas, todas as provas, todo o sofrimento, todas as aflições, todos os seus espinhos nas suas carnes, Deus, sejam para glorificar e nos tornarmos cada vez mais dependentes de Ti. Porque sabemos, Deus, porque temos a convicção que sem a Tua presença, sem o Teu falar nas nossas vidas, nós não chegaremos a lugar nenhum, Pai. Nos ajuda, Deus, a ser mais constante, a ser mais confiante, a ser mais temente e a ser mais obediente à Tua palavra, Pai. Perdoa-nos, Deus, das vezes que duvidamos, Pai, da Tua presença em nossas vidas, porque às vezes passamos por dificuldades tão grandes que nos perguntamos como homem, como fracos, como falhos, onde está Deus na minha vida? O Senhor está sempre conosco. O Senhor sempre está ao nosso lado, está caminhando conosco. Que possamos abrir, que o Senhor possa abrir nossos olhos e ouvidos espirituais para que ouçamos, Deus, o motivo daquela aflição, o motivo daquele espinho, e que verdadeiramente e prazerosamente possamos falar. A minha fraqueza é quando sou fraco, é então que o Senhor habita em mim, e é aí então que eu sou forte, porque o Deus que eu sirvo é um Deus perfeito, é um Deus maravilhoso, é um Deus Pai, é um Deus que jamais me abandona, independentemente daquilo que eu passe, independentemente daquilo que você passe, meu irmão e minha irmã, confie sempre no Senhor, sejamos sempre dependentes da presença dEle. Obrigado, Deus, que o Senhor possa nos confortar, nos levar para casa e confortar a família do irmão Jerônimo, Pai. Por favor, Deus, se conosco, fala conosco, continue falando conosco. É assim que nós oramos, Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Com uma oração silenciosa, irmãos, ore agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Está encerrado o culto nessa noite.